Bem-vindos a mais um Smarket Talks. Hoje vamos falar sobre algo que está redefinindo o coração de compras, principalmente compras empresariais B2B, a forma como as empresas escolhem o que comprar, de quem comprar e por que comprar, cada vez se torna mais relevante. O tema é provocador e a gente quer trazer um pouquinho sobre o que são catálogos públicos versus os catálogos privados e como a inteligência artificial está mudando completamente essa lógica de negócio. E para isso, eu tenho aqui comigo um grande amigo, Carlos Viale, especialista no segmento, já vem atuando há alguns anos e vivendo o dia a dia dessas decisões que realmente movem o ponteiro dentro das grandes corporações. Mas aqui eu não vou falar do currículo desse homem, que é muito grande, eu vou deixar que ele se apresente para a gente. Tudo bem, Carlos? Tudo Seja ótimo. bem-vindo. Muito bom, obrigado. Uma honra aqui participar. Eu conheço bastante aí o pessoal da Smarket já de algum tempo, né? Desde talvez da fundação. E sim, você tem razão. Eu acabei me tornando um especialista nessa área aqui por uma, não sei se coincidência, mas lá em 2009, 2010, eu negociei uma empresa que eu tinha fundado, fazendo uma fusão com uma empresa desse segmento aqui de compras, né, de e-procurement, ou seja, empresas de software que produzem soluções para compras, né? Então, desde então, né, eu usei lá o meu background de tecnologia e acabei me especializando no assunto compras ou tecnologia para compras. Legal. Né? Então, acho que dá para a gente discutir um pouquinho nesse assunto aqui, que é um assunto que me agrada, né? Um assunto que me desafia todo dia. Então, você não começou em procurement. Primeiro Não, você veio da tecnologia. Eu vim da tecnologia. Então foi uma migração ali para caiu na parte de... E continuo na tecnologia. Na verdade, eu continuo na tecnologia, só que a tecnologia mais aplicada a compras, né? Ou a gestão de gastos, ou seja, tudo que está relacionado sim ao tema compras. Legal. Carlos, durante muito tempo, né, houve-se um debate aí sobre o que era o catálogo público, o catálogo privado, e a gente ficou naquele imaginário de que eu vou ter muito controle, ou eu preciso de liberdade para ir atrás de novos fornecedores. Por que você acredita que esse tema voltou justamente agora? Esse catálogo virou algo tão relevante? Isso. Eu acho, né, que o grande motivador dessa discussão ou dessa iniciativa dentro das empresas, sejam elas grandes, médias ou pequenas, é sim uma busca pelo controle, como você falou, né? Mas também uma busca pela eficiência, né? Então, eu quero controlar quanto a minha empresa gasta ou em compras de determinada categoria, mas eu quero também ter garantir que eu tenho o melhor negócio para adquirir esses itens ou esta categoria, certo? Você sabe bem disso, você já viveu, já fez isso muito no Excel, provavelmente. Provavelmente. Né? Na época, então, a gente fazia no papelzinho e depois ia lá e colocava tudo no Excel ou no sistema. Ou seja, ele nunca morreu, esse tema nunca morreu. Né? Eu acho que ele veio ganhando mais importância à medida que você tenta buscar mais categorias ou tenta automatizar e controlar mais categorias, né? E aí a gente tem aquele gráfico, né, que a gente conhece bem, né, que indica, né, o long tail, né, ou seja, compras de baixo valor, grande quantidade de pedidos, né, e que às vezes tiram o foco estratégico do comprador, né? Então é lá naquele tal do long tail que a gente vai mirar e querer resolver o long tail com os catálogos, sejam eles públicos ou privados, certo? Isso só para a gente é o famoso relembrar. 80-20, né? Isso. A gente tem 80% de trabalho com 20% de spend ali, né? Na verdade, a gente está com... Tem baixo valor de spend, mas tem muito trabalho, que é muito item. São os itens de dia a dia, o recorrente, que acaba tomando realmente o tempo do comprador, né? Exato. E aí, você tocou num ponto bem interessante aqui, né? Quando a gente fala vamos lá, dessa questão do controle e da liberdade, né? Porque, é claro, né? Ao mesmo tempo que você quer ter previsibilidade,
e limitar o teu gasto, né? Às vezes você tira oportunidades de quem precisa daqueles materiais, de buscar um material mais eficiente, de buscar um negócio melhor, né? Sim, sim. Tem sempre aquele folclore da área de compras, né? Pô, mas esse teu catálogo aqui, eu sei onde tem mais barato aqui na loja da esquina, né? Verdade. Todo comprador já ouviu O seu Zé assim. tem também. Eu sei onde tem mais barato, né? Esse tipo de provocação, todo comprador já ouviu, né? Verdade. Então, aí vamos colocar um tempero aqui na nossa discussão, né? Como eu falei, né, e como eu observei nesses anos todos, esse assunto do catálogo vem sempre presente, e eu acho que aí, quando entra a inteligência artificial no jogo, onde, né, na nossa vida pessoal, a gente resolve muita coisa usando a inteligência artificial, né? Eu tenho aqui um exemplo na cabeça que até na semana passada a gente fez um evento aqui, trouxe um pessoal de fora, né? E ele usou isso no discurso dele, né? Que poxa, eu nunca tinha vindo para São Paulo, eu cheguei aqui no chat GPT da vida e coloquei, tenho 3 dias em São Paulo. Por favor, me recomende 3 restaurantes diferentes nessas cozinhas e, se possível, já me reserve e já coloque na minha agenda. Então, esse exemplo da vida pessoal, eu quero ter na minha vida no trabalho, certo? Verdade. Então, se eu tenho os meus catálogos, sejam eles públicos, né, ou privados, que são aquela lista de preço que alguém negociou para a minha empresa, quando você coloca esse tipo de comportamento que está sendo criado em nós, né, de resolver ali numa conversa com um prompt, você potencializa, né, o que ou quais as opções que essa pessoa que está precisando daquele determinado material tem, né? Então, aquele teu catálogo tende a ser percebido como limitado ou restritivo, né? Então, é aí que eu acho que começa a... Você entrou num ponto bom, porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que pensar que ela baseia-se em dados. Ela tem que... Não é apenas eu perguntar. O dado que eu coloco ali, eu tenho que saber interpretar ele, né? Como que você vê essa interpretação hoje dentro do processo de compras? Porque sempre confiamos no fator humano ali por trás disso, né? E hoje a gente tem uma máquina entrando no meio do processo. Bom ponto. Acho que você toca num bom ponto, né? Como você falou, o meu currículo Então, assim, eu tenho trabalhado nos últimos anos, né? Continuando na área de tecnologia, e o que a gente tem defendido e oferecido para os nossos clientes é vamos dizer assim, uma trinca, né? Um tripé de sucesso na aplicação da inteligência artificial. E aí eu explico para trazer para esse contexto que você acaba de colocar. Perfeito. Então, eu tenho as aplicações de negócio que geram dados, assim como eu tenho um universo de dados externos, né? Então, ou seja, as aplicações de negócio, essa camada onde estão os dados, sejam eles das aplicações de negócio ou sejam dados externos, tem que estar sob o meu controle, né? Ou sob uma gestão que leve em conta segurança, que leve em conta risco, exposição, para que a minha inteligência artificial possa funcionar e ser útil para o meu propósito, né? Que a gente começou a falar aqui, que eu quero comprar bem, eu quero ter as melhores opções e eu quero ter os melhores negócios, né? Assim, em termos de economia para a empresa, em termos de valor, né? Então, eu acho que para a gente para ter sucesso numa iniciativa de inteligência artificial, a gente tem que domínio e segurança de que os dados aos quais eu estou confiando para ter as decisões tomadas pela inteligência artificial sejam factíveis, né? Sejam reais. Sejam, primeiro, né, não esteja infringindo nenhuma, como é que se diz, não estou cometendo aqui saindo fora da lei de proteção de dados, etc. Né? Tá então tem tudo que ter dentro do compliance. Está tendo tudo dentro do compliance, dentro do que eu consigo gerenciar, para que eu não tome decisões erradas a partir de dados que são não íntegros, vamos dizer assim, né? É aquilo, né? A gente, quando está escolhendo o fator humano, ele não leva em consideração apenas
o melhor preço, o melhor produto, qualidade. Ele está levando toda uma cadeia junto com ele ali. Sim. E cabe também a gente preparar essa inteligência artificial, né, para que ela consiga ser cada vez mais preditiva, mas ela tem que ser personalizada, né? Por isso que eu falo, né? O contexto de dados que ela está levando em consideração vai fazer com que as sugestões ou as recomendações que venham desse mecanismo sejam, como você falou, pertinentes, né? Tá certo? Então, é óbvio, né, que o fator humano, e a gente não quer substituir ninguém aqui, com mas certeza, né? Até quer porque fazer é a alma do negócio. Exato, né? quer fazer com que as pessoas subam de nível, né, em relação a ter menos tarefas operacionais e usar a inteligência humana para ter o senso crítico, como você falou, né? Será que essa recomendação é a melhor? Baseado aqui no algoritmo ou nos dados que eu estou colocando, parece que sim, mas a pessoa, né, o fator humano vai ter que tomar essa decisão ou até que desafiar aquele resultado gerado pela inteligência artificial, né, ter essa capacidade de desafiar, sempre levando em consideração o que é melhor para a empresa, né? Então, tem lá, de novo, né, só para resumir, né, se você tem a inteligência artificial, ok, mas ela está sendo aplicada num universo de dados que eu conheço, que é controlado, que está ok em termos de compliance, a pessoa que está pilotando aquela inteligência artificial tem o senso crítico suficiente para desafiar ou para aprovar aquela recomendação? E aí, isso tudo, né, quando a gente faz o paralelo com o nosso Excelzinho lá, que recebia uma lista de preços do fornecedor tal e você ia lá negociar, né? Como é que a gente faz esse paralelo? Só que quando você usa aqui a inteligência artificial, você faz, sei lá quantas vezes mais rápido ou com um volume de dados maior, né? Então você poderia pegar aqui a lista de preços do fornecedor X, que tem, sei lá, 10 mil itens, e aqui você pode estar considerando às vezes milhões de itens, porque você está considerando vários fornecedores ou várias fontes de suprimento, né? Num tempo muito mais curto. Mas, de novo, a gente tem que entender aonde que a gente está mexendo, né? Em termos de quais são esses dados. Até porque a gente está falando muito, como você falou, né? Tem tempo. E, de certa forma, ainda tem aquela desconfiança, né? Poxa, eu tenho ainda a necessidade de fazer uma curadoria para ter certeza que aquilo dali realmente está indo pelo caminho certo, né? Exatamente. E até para tentar equilibrar entre o que eu estou fazendo, o que os dados me trazem e o que o compliance exige. Porque a gente tem um processo ainda muito burocrático em alguns momentos, né? Sim. E você acha que esse ponto é aquilo que impede algumas empresas de seguirem com uma implementação, com uma automatização mais completa? Qual que você acha que são essas barreiras que trazem? Acho que sem dúvida, né? Quando você fala assim, às vezes os processos são burocráticos, né? Eu acho que quanto maior a empresa, maior a exigência em relação, de novo, ao termo compliance, né? Aquela compra está dentro dos meus limites, né? A pessoa que está comprando tem a permissão para comprar, né? Os fornecedores que essa inteligência artificial está trazendo, eles estão aprovados ou oferecem algum risco para mim? Ou seja, todas essas perguntas têm que ser respondidas nesse mesmo processo, né? Perfeito. Então, quando você fala de curadoria, de novo, a gente cai em que dados eu estou me baseando, né? Então, essa curadoria estratégica ou alguém que possa delimitar até onde essa pesquisa vai, ou que fornecedores eu devo tirar desse meu contexto, ou que fornecedores eu devo priorizar, ou que eu prefiro priorizar por conta de uma relação de confiança, ou por conta até de ter sido já homologados ou certificados, né? Então, esse tipo de preparação ou de curadoria, como você usou o termo, que eu acho legal, né? Eu acho que é chave, né? Para que isso tenha sucesso e para que dê, né? Eu de novo volto no exemplo aqui do meu colega que veio lá de fora e fez a pesquisa, nunca tinha vindo para São Paulo. Então, a pessoa que vai usar esse mecanismo, ela tem que ter a certeza que alguém já fez essa curadoria antes e que o universo de dados que ela vai utilizar é seguro,
né? Então, sem dúvida, essa curadoria é importante, que tem a ver com a estratégia, às vezes da área de TI, da empresa, de quais são esses limites e, eventualmente, até de um serviço especializado, né? Que eu acho que até vocês fazem isso, né? Também, exato. De o que eu vou trazer para esse contexto? O que eu vou enriquecer, né? A base de dados que já é da empresa, né? A gente fala muito sobre os 3 pilares, né? Que é pessoas, dados e tecnologia. Sem dúvida. Você tem que caminhar junto para que eles tenham sucesso, até para que você consiga dar confiança, credibilidade, né? Sem comprometer o processo. E aí, a inteligência artificial, ela tá com a gente, apesar de disfarçada há algum tempo, a gente tem os prompts, a gente tinha antigamente as RPAs, né, que faziam lá os robozinhos, e a gente foi evoluindo. Antes ela era mais reativa, e depois virou proativa, e agora é preditiva, né? Ela já começa a entender o futuro. Você acredita que essa IA, na prática, ela está gerando uma vantagem real, uma vantagem competitiva real, ou ela está disfarçando uma eficiência de inovação? Então, eu vou colocar em outros termos. Que é muito alinhado com o que eu tenho trabalhado aí nesses últimos anos, né? E mais recentemente, onde eu trabalho hoje, tem uma mensagem muito clara, né? E que talvez desmistifique isso tudo que você falou. Sabe por quê? Porque num futuro muito próximo, por conta dessa estratégia que eu falei de aplicações de negócios, dados e inteligência artificial, todo mundo, seja o comprador, seja o requisitante, né, o cliente interno do comprador, seja o CEO, o CFO, vai ter condição de ter um assistente, um AI assistant, né? Então, independente do nível de trabalho ou do tipo de trabalho que essa pessoa exerça dentro da empresa, ela vai estar sempre suportada por um assistente digital, um assistente de AI, né? Que tem mistura um pouco de um monte de coisa que você acabou de citar. Então, significa o seguinte, que toda atividade, seja ela da elaboração de um catálogo, ou seja ela de achar o item que eu preciso, vai estar suportado ou ajudado por um assistente de inteligência artificial. Essa que é a tendência, né? De novo, né? O exemplo da reserva aqui dos restaurantes do lugar que eu nunca fui, para o exemplo de eu quero consumir determinado item, eu preciso de determinado item para amanhã, esse assistente vai me ajudar, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o futuro das escolhas empresariais, aí, como você, né, provocou, vai estar sempre suportado por um agente / assistente, né? Tem vários nomes, né? Mas é a inteligência artificial na prática. É isso que a gente já começa a ver, né? E de novo, para isso funcionar, né, no mundo perfeito, ou seja, né, lembra daquele filme, né, que é o Jarvis, né, que é o Homem de Ferro. Cara, aquilo é muito próximo, né? Aquilo está muito próximo do nosso dia a dia, certo? Verdade. Só que para ele funcionar, né, para o Jarvis, para cada um de nós aqui termos um Jarvis funcionando, a gente tem que passar por essas etapas que a gente citou, né, da estratégia de TI, da curadoria dos dados ou da garantia, né, da governança correta dos dados, né? E aí sim a coisa começa a funcionar, né? Não dá para começar do final para o começo, que é a tentação, né, de toda nova tecnologia, é assim, não, eu quero usar esse negócio, eu quero falar para todo mundo que eu já estou usando, mas eu tenho que fazer esse trabalho antes. Como usar isso antes? Exatamente. Né? Você entrou num ponto agora que é importantíssimo, que é governança, né? Então, tem riscos envolvidos, tem muita confiança dentro do processo. E por que você hoje vê que as grandes empresas elas ainda resistem em abrir o processo de compras? E você vê que é mais um problema, que é o medo de perder o controle ou a falta de confiança de compartilhamento dos dados? Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Tem um pouco dos dois, né? Acho que tem um aculturamento das empresas, né? De assimilar ou aceitar a automação, né, do processo ou
algo, né, a inteligência artificial efetivamente fazendo aquela tarefa que até pouquíssimo tempo atrás eu fazia manualmente, né? Então tem uma questão cultural, uma questão de uma resistência natural, e tem sim o receio de estar expondo demais os seus dados, né? Então aí é que, de novo, né, tocamos no ponto da governança. Eu posso pegar o meu dado aqui, o meu histórico de consumo de um determinado item ou de uma determinada categoria, e simplesmente jogar, né, numa inteligência artificial ou numa base de dados que eu não sei bem qual que é o limite, né, de acesso. Ninguém vai querer fazer isso, né? É verdade. Então, é esse desafio aqui que tem que ser bem entendido. Onde estão esses dados? Eu preciso efetivamente tirá-los de dentro do meu ambiente? Eu acho que as tecnologias ou os grandes provedores de tecnologia, como eu estou envolvido, garantem que isso não precise ser feito. Ou seja, não precisa tirar o teu dado de lá. Nós vamos utilizar o teu dado onde ele está, né? Para que você não corra esse risco, que é o medo super justificável. Sim, afinal é o coração da empresa, tudo que ele veio construindo no decorrer do tempo, né? Talvez o histórico de consumo do item lá, do tal do long tail, isso aí não vai influenciar tanto. Não vai influenciar, não vai me expor, não vai me oferecer nenhum risco. Mas não sei, né? Assim, esse limite é muito tênue, né? Então você tem que tomar esse cuidado, né? A gente tem que ter uma política onde garanta a segurança do dado como um todo, né? Não, se tiver uma brecha aqui ou ali, isso pode ser um problema, né? É a famosa transparência, né? Onde que eu deixo aquilo dali mais transparente possível para dar segurança para todos os envolvidos. Porque no final das contas, a gente quer entender o porquê que aquilo aconteceu, né? E se aconteceu errado, a gente poder criar uma rota segura ali para voltar no trilho, né? Acho que sim. Acho que esse controle, né, tem muito a ver com os novos requerimentos de segurança das estruturas de dados das empresas, né? Então, quanto mais centralizadas elas estiverem e quanto mais sob a gestão unificada, né? Porque, vou dar um exemplo aqui, que é super comum nas empresas, né? Eu tenho o meu RP, aí eu tenho um sistema especialista A, o sistema especialista B, o sistema especialista C e o sistema especialista N. Então, o dado está fragmentado, né? Todo dividido. E aí, geralmente, tem aqueles processos de junção disso tudo num data lake, junção disso tudo num data warehouse, né? Com esses termos todos técnicos, que é um esforço enorme que as empresas fazem de extrair o dado e jogar numa base de consolidação. O que a gente vê acontecer é que as empresas estão buscando cada vez mais ter tudo isso embaixo do mesmo guarda-chuva, né? E aí eu acho que aqui temos uma mudança de paradigma, né? Em vez de eu formar uma colcha de retalhos em termos de sistemas e consequentemente de dados, eu quero centralizar isso tudo num grande repositório que tenha a tal da integridade semântica, né? Que aquele dado todo, ao estar no mesmo ambiente, tem contexto. Todos estão falando a mesma língua no final do dia, né? Não depara daqui, né? Então, ou seja, como é que isso se ajusta aqui nesse contexto de catálogos públicos e privados, né? Então, eu tenho que considerar todo esse contexto para conseguir fazer a tal da curadoria e buscar no mercado, né? Ou seja, no mundo, mar aberto ali, né? Quais são as melhores opções para aquele contexto, né? Então, esse link acho que tem tudo a ver aqui, né? Como, por exemplo, o que vocês fazem lá nas markets, né? Boa. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem uma... Eu vejo a IA, ela é uma criança, né? Então, ela vai evoluindo conforme você vai dando informação, você vai... Quanto mais dado, quanto mais você deixa ela tomar decisões, ela vai melhorando. É claro que no meio desse processo você tem decisões erradas também. Nem sempre tudo que está ali vai ser a melhor opção. Não sei se o restaurante que ele indicou para o seu amigo foi o melhor restaurante que ele deveria ir, talvez, né? Esse exemplo é bom, porque se ele não gostou do restaurante, ele vai, de uma certa maneira, ensinar aquele a falar, esse restaurante eu não gosto. E aí vem, né? Dentro das empresas a gente tem aquilo, o errar.
mas aprender rápido, né? Aham. E como que você vê esse processo? Eu libero mais informação, deixo a IA tomar decisões, mesmo que eu arrisque um pouco mais de erro, ou não? Calma aí, eu vou segurar um pouco mais ela e vou deixar ela ir. Aprenda mais devagar, porque o meu tempo é diferente. Eu acho que... Não sei se tem uma resposta certa para isso, né? Mas o que eu sei, o que eu posso aqui inferir é que talvez esse aspecto humano, né? O ser humano supervisionando aquilo ou validando aquilo, né? Num nível, não num nível operacional, né? Mas num nível mais estratégico, é o que faça a combinação ser melhor, né? Ou seja, eu estou deixando a IA trabalhar, né? Ela consegue ler um número infinitamente maior de dados do que um Excelzinho lá que a gente fazia. Ela consegue aprender, ela consegue tomar decisões, consegue me dar muito mais recomendações, mas eu tenho que validar, né? Eu tenho que ter o senso crítico para validar aquilo e ao mesmo tempo retroalimentá-la. Então, isso leva a gente a ressaltar aqui a importância, né, do fator humano aqui dentro dessa estratégia. Tá bom, o meu Jarvis aqui está me ajudando, né? Mas eu posso falar para ele, esse aqui eu não gosto, ou não, isso aqui não é legal, isso aqui nós vamos priorizar um outro aspecto que você não considerou, né? Então, isso tudo eu acho que vai fazendo com que as decisões fiquem melhores. Você tá falando com um amante de filmes e principalmente de quadrinhos aqui, tá? E aí você traz o Jarvis, eu sempre me recordo que ele chega pro Homem de Ferro e fala assim, ó, não faz isso, não vai dar certo. Aí ele fala, não, vai sim, eu vou fazer e faz, né? Ele tenta ali trazer aquela ação preventiva, né? E não somente a preditiva. Exato. Né, ter... Como ele tem acesso, né, e vai ter cada vez mais acesso a dados e estatísticas, ele pode te antecipar uma série de questões, né? Que aí a decisão é sua, de arriscar ou não, né? Então, que bom, né? Que o humano não vai ser eliminado ainda, né? Eu acho que é uma boa combinação, né? Uma boa combinação para nos dar produtividade, né? Porque vamos lembrar lá, né? Que você falou, comecei faz tempo nessa área de compras. Aquele trabalhinho do Excel, né? Puxa, ele tem o seu valor, né? Mas ele se torna enfadonho, né? Chato ao longo do tempo, né? Então, aquela pessoa que faz o Excel, ou que faz o Depara, ou que trabalha ali naquele trabalho operacional repetitivo, ela quer se livrar daquilo, né? Ela quer subir, né? Então, acho que tem aqui uma questão, né, humana de desenvolvimento para a gente promover, né? Então, esse eu vejo assim como positivo, né? Em termos de perspectiva do uso, né? Vamos acabar com todos os empregos. Eu acho que a gente sobe um nível, né? Sobe um nível. Alguns talvez sejam eliminados, sim. E se crie outros, né? Mas talvez, se crie outros, mais daqui a pouco a gente vai ter um curador de IA. Exato. Vai no lugar de um auditor de IA. Então, qual que é o negócio aqui? Né? Eu acho que você tocou nesse ponto, né? A curadoria ou a sofisticação dos critérios de avaliação de um fornecedor ou de uma lista ou de um mix de produtos que determinado fornecedor oferece. Ou seja, tem uma série de aspectos aí que você sofistica o trabalho, que não só de criar uma lista de preço e negociar um desconto no bottom line, né? No bottom. Hoje na sua carreira aí, você vem tratando com clientes de grande porte, grandes contas. E como que você vê a curadoria desses grandes players hoje, né? Olhando para a IA e a transformação da relação do comprador e o fornecedor? Eu acho que eu dentro aqui das empresas que eu conheço, que eu já atendi ou que eu atendo, a gente tem um pouco de tudo, né? Tem algumas empresas que estão num patamar mais elevado e mais avançado em relação ao uso dos dados, né? E consequentemente da inteligência artificial, né? Para automatizar e minimizar riscos, né? E eu ainda vejo bastante oportunidade
mesmo nas grandes empresas, tá? De fazer essa subida de nível em relação principalmente à estratégia de dados, para depois ganhar com a inteligência artificial. A gente acho que está nesse momento de ainda ter bastante diferença entre as empresas, né, em termos de nível de maturidade do uso dos dados. O que é mais comum é você ver a tal da colcha de retalhos. É o mais comum, sabe? Você tem aqui aquele core financeiro contábil resolvido pelo ERP e vários outros sistemas, né? E isso gera um esforço e um custo grande para centralizar ou consolidar os dados e, consequentemente, atrasa a captura de benefícios da IA. Né? E a gente tem motivado, incentivado as empresas a usar uma suite, né? Ou seja, vamos trazer tudo para né? um grande conjunto de aplicações que tenham um alicerce, uma espinha dorsal de dados única, para que aí sim você se beneficie da inteligência artificial de maneira mais efetiva. Boa. É isso que eu tenho visto. A gente, voltando um pouquinho lá no nosso catálogo, né? Eu sou um amante de catálogo também. Há muitos anos atrás tive a oportunidade de trabalhar em um grande marketplace do Brasil e do mundo até, ele atuou bastante. E a gente sempre traz aquilo, né? O que é resultado tangível? O que eu consigo, no final, observar que aquele catálogo, aquele marketplace, aquela plataforma, o que ela me trouxe de benefício? E o que você acha que ainda falta o mercado ver? O que o mercado vê como gargalo, né? Olha, eu preciso superar isso para entender os benefícios que um bom catálogo vai me trazer, que uma automatização desse processo vai me trazer. Você vê, né? A gente vai cair no mesmo buraco, né? Vai cair no mesmo buraco, porque eu imagino que você tenha visto isso nos teus clientes, né? Sempre essa harmonização dos dados é sempre um desafio, né? Você conseguir afirmar que aquele item do teu catálogo, código 1, 2, 3, 4, 5, 6, especificação tal, é a mesma coisa que a empresa tem na base de dados dela, que tem uma outra especificação ou uma especificação pobre que eu não consiga correlacionar. Isso acho que ainda hoje é um desafio, né? A base suja, né? Todo mundo adora fazer isso. Que bom, né? Então aí a gente tem agora aqui ferramentas para resolver isso de maneira mais efetiva do que fazer aqueles saneamentos que não terminam nunca, né? É verdade. Então acho que esse é um ponto muito legal aí de a gente transpor com a evolução da tecnologia, com a evolução da inteligência artificial, né? Como é que eu faço essa correlação de maneira mais efetiva? Então, acho que esse é um ponto, né, que a gente ainda tem visto bastante. Verdade. E que tende a gerar resultado rápido a partir do momento que você consegue fazer essa correlação. Aí sim você consegue oferecer as alternativas, né, para aquele determinado consumo, para aquele determinado item. Né? Acho que isso é uma coisa super legal aí que a gente hoje tem condição de acelerar. Né? E eu acho que como você vai ter ferramental para tocar uma base de fornecimento muito maior e uma base de itens, né? Estou falando de material aqui, mas poderia estar falando de serviços, né? Ou de qualquer outra coisa que você vai ter condições de tratar uma base de dados muito maior, a chance de se fazer melhores negócios ou de cobrir a necessidade da empresa de maneira mais efetiva, de maneira mais rápida, é melhor. Né? Hoje na Smarkets a gente trabalha muito com o conceito de compras colaborativas, né? Então a Smarkets ela sempre se posicionou muito com esse conceito de compras colaborativas, inclusive é daí que vem o nosso marketplace B2B. E agora com a implementação da inteligência artificial a gente ganha algo para potencializar ainda mais essa colaboração, sem comprometer, é claro, a autonomia, né, de quem decide. Mas como que você vê esse processo de uma compra colaborativa, mas ao mesmo tempo, né, olha, eu não posso comprometer aqui, quem vai decidir ainda tem que passar por esse processo, Não, é interessante, né? O conceito é interessante, né? Você está falando aqui de que a unificação de várias demandas, né,
podem te trazer uma vantagem competitiva na hora de negociar com os fornecedores, certo? É isso que você está falando. Exatamente. Né? Então, eu acho que hoje vocês já faziam isso, né? Sem o ferramental de hoje. Eu acho que hoje você tem mais condição de fazer isso, respeitando todas essas regrinhas e melhores práticas que a gente falou até agora, né? Então, eu vejo isso como uma boa perspectiva, né? Tanto eu vejo vocês como isso sendo o seu negócio, como as empresas se beneficiando disso, né? Porque, de novo, né? Sob o ponto de vista da empresa, ela quer ter ali o seu dado preservado, cada uma delas. Mas, ao mesmo tempo, tem uma determinada fronteira que ela pode compartilhar. E isso que ela pode compartilhar, juntando com o que as outras empresas podem compartilhar, vão trazer para vocês um diferencial em termos de demanda para que vocês façam melhores negociações e melhores negócios, né? Isso aqui retroalimenta, né, cada uma dessas empresas no final das contas, com uma economia, né? Sim. Então, eu vejo isso saving, né? Eu vejo isso com muito bons olhos, né? E que vocês, imagino, né, com a tecnologia correta, vão ter cada vez mais condições de enriquecer, de criar históricos mais relevantes para que essas negociações sejam cada vez mais embasadas, né? Muito bom. A gente está falando já numa projeção mais futura agora, né? Entrando um pouquinho no que a gente pensa para daqui a alguns anos, né, velho? E aí eu sei que com certeza já deve ter matutado alguns cenários ali pro procurement para os próximos anos, né? E o que você vê assim, cara, tende a desaparecer? Vai ser primeiro o catálogo público, vai ser o privado, ou vai ser uma separação entre eles? Vai ter um desquite aí no meio desse casamento? Eu acho que pode mudar de nome. Ou Boa. pode ter camadas adicionais. Mas que a essência desse negócio, que é de novo, né, curadoria, negociação e pertinência, né, em termos, né, do consumo e da oferta, acho que isso não deve mudar. O que vai mudar é como é que a gente interage com esses conteúdos, né? Então, quando eu falo lá do Jarvis, né, é assim, ó. Em vez de você ter que entrar numa tela de computador e selecionar lá determinada transação, clicar, arrastar, colocar quantidade, você vai mudar essa interação, né? Eu acho que a grande mudança está na interação com os sistemas, né? Que passam a ser a linguagem natural, né? Um diálogo, mas que vão sempre beber, né, da mesma fonte que o catálogo privado e o catálogo público beberam para ter o seu conteúdo pertinente, né? Então, talvez essa mudança seja no como a gente usa ou como a gente acessa. Boa. Né? Mas a essência aqui de quão rico ou quão pertinente eles são, acho que continuam, né? Talvez os dois estão vivos ali, eles só vão estar por trás. Eu acho que sim, entendeu? Vai ficar meio que transparente ou imperceptível. Aquele famoso white label, né? Na frente vai estar com minha carinha, mas por trás... Eu não sei se eu estou aqui ou se estou lá. Eu sei que eu achei algumas opções que são pertinentes, que alguém já, vamos dizer assim, trabalhou para mim em termos de negociação, em termos de condições de pagamento, em termos de, ou seja, né, de compliance em relação às regras da minha empresa, e que aquilo está disponível e aquilo eu posso consumir. Se foi, né, uma consultoria que fez, ou se isso aqui foi o comprador do time interno da empresa, ou se ele está hospedado no marketplace X ou Y, ou se está dentro do meu ERP, para o usuário final talvez isso meio que não faça mais muita diferença, né? Assim como no exemplo do meu colega lá, não fez muita diferença quem recomendou aquele restaurante, né?
ele simplesmente confiou naquela opção e ele vai poder ter a opção de dar um feedback e falar, isso aqui não é tão legal assim, eu dou nota 3, não dou nota 5 e assim por diante. E isso vai se retroalimentando, né? Essa validação humana que você comentou, né? Você já tinha falado até antes. Alguém por trás recomendou antes, ou o algoritmo falou com base em alguma coisa, dados, né? Em histórico, em estatísticas, em feedback, né? Em alguém que clicou ali e tirou uma foto e mostrou, né? Eu acho que elas vão se empilhando, né? E agora, nesse mundo de algoritmo, né? Que a gente está vivendo mais uma revolução, agora a revolução dos dados. Cada vez mais os profissionais de compras vão ter que se adaptar e vai ter que atuar de uma forma diferente. E se você, olhando hoje com o que você tem visto de mercado, com tudo que você tem passado aí, quais você acredita que são as competências que serão indispensáveis para o comprador nessa nova era dos dados? Bom, primeiro, dominar esse mundo, né? Dominar essas ferramentas, né? Ou seja, eu, profissional de compras, entendo como é que essas ferramentas funcionam, entendo de que bases de dados elas bebem. Eu acho que esse conhecimento é chave, né, para você conseguir até ter o senso crítico de validar ou não uma determinada recomendação, certo? Tô aqui pensando alto aqui junto com você, né? Eu acho que isso é uma questão que não é só para o profissional de compras, é para todo mundo, né? E aí tem uma outra questão aqui que isso já vem se valorizando, né? Que é o profissional de compras não ser mais um operacional, não ser mais um back-office, né? Mas ele está muito mais próximo do negócio da empresa para a qual ele trabalha, né? E isso fazer com que ele tenha esse senso crítico em relação aos fornecedores, em relação aos serviços que ele contrata, em relação aos itens que ele consome, né? Então, se ele conhece bem o mecanismo aqui de busca das melhores opções, mas ele também conhece bem o negócio da empresa dele, o que faz a diferença para o sucesso da empresa dele, aí sim ele está colaborando, né? Diferentemente de um tempo atrás, onde o cara se especializava ali em talvez a metodologia de compras, né? Ele vai ter que ser mais generalista. Vai ter que estar mais próximo do negócio, na minha opinião, né? Boa. Né? Menos operacional, mais estratégico no sentido de conhecer e estar próximo do negócio e da estratégia da empresa e não da política de compras ou da metodologia de compras, né? Sei lá, uma opinião, né? Não, tá certo. E eu acho que a gente vai passar por algumas fases realmente de readaptar-se. Se você não conhece, tem uma frase que eu amo de uma empresa de logística, que é entender para atender. Se eu não conseguir entender o que está acontecendo ali, jamais eu vou conseguir atender nenhum tipo de expectativas. Tem isso também. E também saber, né, se eu não sei qual é o problema que eu estou resolvendo na essência aqui, né, dificilmente eu vou ter dificuldade em encaixar a melhor solução. Né? A adaptabilidade vai ser a palavra da vez agora, mais que nunca, né? Mais do que nunca. E eu acho que vai exigir, né, esse entendimento, né? Se desprender do operacional, né? Trazendo agora uma visão um pouco mais macro, né, Viale? Hoje a gente fala que o Brasil ele ainda tem empresas, é muito competitivo, tecnologicamente a gente tem evoluído bastante, temos empresas maravilhosas com inovações muito bacanas, tem empresa brasileira ganhando o mercado internacional com uma força muito grande, não somente com a parte que sempre foi de mineração, de petróleo. Hoje a gente vê tecnologia, vê banco. Como o que você vê ainda que falta para as empresas brasileiras conseguirem competir ainda mais em um nível global, principalmente quando a gente fala de inteligência de compras, né? E qual que são a estrutura, a cultura que a gente precisa mudar para ser mais alavancado, né? Eu acho que eu vou olhar pelo lado positivo, né? Do mundo que a gente vive hoje, ele tem muito menos barreiras, principalmente tecnológicas, né? Pra você falar assim, vamos montar uma empresa agora, eu e você. E essa empresa vai ser de tecnologia. Então, hoje a gente conseguiria aqui, né, acessar ou
pelo menos entender o que tem de melhor em termos de tecnologia, né? E aí o nosso desafio vai ser o quê? Quais são as pessoas que a gente vai juntar aqui ao nosso redor para fazer o melhor uso dessa tecnologia e produzir aqui uma solução em nível global, né? Então, produzir uma solução em nível global tem muito menos barreiras do que no passado. Verdade. Talvez o desafio vai ser sempre, como sempre foi, de você ter as pessoas certas, as pessoas preparadas ou as pessoas que saibam ou que tenham essa consciência de em que nível de competição elas vão entrar. Né? O jogo mudou, né? O jogo mudou, né? Eu sempre brinco aqui que, né, uma coisa é você ganhar de todo mundo ali na quadra de tênis do teu condomínio, né? Mas quando você vai num campeonato profissional, o nível é outro, né? Então, se você está acostumado ou se você tem acesso a esse outro nível, vai preparar você melhor, né? Então, eu acho que esse acesso a gente tem, né? Então, acho que agora é o desafio mesmo se preparar, né? Como pessoas ou como profissionais para jogar numa outra liga, né? Então, talvez esse seja o grande desafio, sempre foi, né? Eu acho que tem menos barreiras de acesso à tecnologia. Realmente agora ficou muito mais fácil. Estou simplificando, obviamente. Tem outros aspectos aqui de, né, questões de impostos, de burocracia, de legislação, mas estou falando assim, você fala assim, poxa, eu conseguiria criar aqui uma solução que competiria de igual para igual com uma outra solução que tem um alcance global. Eu acho que não tem nenhuma barreira, vamos dizer assim, de puxa, eu nunca vi aquela tecnologia que a solução top usa. Não, elas estão todas aí, né? É mais você entender e como é que você se cerca, né, de pessoas que estejam no mesmo, com o mesmo objetivo que você. Montar a estrutura, a melhor estrutura para aquela solução. Exato, né? Exato. Como é que você motiva essas pessoas a estarem nessa mesma jornada, né? É sempre um desafio, né? Boa. A gente tem esse processo de automação, como você mesmo disse, né? Agora todos têm acesso à tecnologia, né? A tecnologia é muito mais simples, muito mais fácil. Eu posso ir ali, eu consigo contratar 5, 10, 12, 20 IA se eu quiser hoje para melhorar algum processo, né? Mas o que você acha, voltando especificamente para compras, né? O que em compras continua sendo inegociável no processo? Eu acho que, bom, eu acho que essa questão de compliance, né? Ou essa transparência é inegociável, né? Porque se você está aqui com vou usar o termo antigo aqui, o talão de cheques da empresa na sua mão, né? Eu acho que esse compliance, essa transparência é inegociável, né? Então, assim, você deixar muito claro, né, qual foi ou o porquê de determinada decisão de compra ou uma ou outra, independente do preço, etc. Né? Então, eu acho que essa transparência e o compliance são inegociáveis, né? E aí a gente chega naquele ponto, né? O que você acha que realmente torna a decisão inteligente? É o que o algoritmo recomenda ou o que a pessoa interpreta? Eu acho que é a combinação dos dois, né? A minha decisão vai ser melhor proporcionalmente ao número de informações e dados eu levei em consideração, né? Certo? Então, eu posso tomar uma decisão de compra com um levantamento que eu fiz aqui no bairro, né? E eu posso tomar uma decisão de compras com um levantamento que eu fiz em nível mundial. Verdade. Né? Qual que é a melhor decisão? Com certeza que levou em conta mais dados, né? Então, acho que isso é o poderio que o profissional de compras tem hoje e que talvez há 10, pouco mais, anos atrás, ele não teria ou teria, mas seria muito custoso. Boa. A gente está chegando ao fim já da nossa conversa aqui, maravilhosa. Acho que dá para ficar mais uma hora aqui tranquilamente. Mas se você hoje pudesse deixar alguma provocação para o mercado de procurement, qual que seria
a pergunta que ele ainda não está fazendo, mas que você acha, olha, tem que olhar para esse caminho aqui que ainda está meio nebuloso, né? Eu acho que a provocação, né? Entenda esses mecanismos e, como eu falei, né? Esteja muito próximo ou também entenda a estratégia de negócio da empresa para a qual você trabalha, né? Então, acho que essa condição, que é um certo privilégio da área de compras, né? Que para eu comprar determinada coisa, eu preciso entender o porquê e como ela vai ser usada, né? Seja um serviço, seja um material, seja qualquer coisa. Isso dá um privilégio para o comprador de entendimento do negócio, né? Então, acho que essa é a grande oportunidade, né? Entendeu? Então, eu acho que fazer uso, né, dessa condição privilegiada de conseguir olhar o negócio como um todo, eu acho que é o que vai fazer com que a carreira em compras suba de nível, né? Como a gente vem observando. Certo. Poxa, Viale, muito obrigado pela sua presença. A cadeira está sempre aberta aqui para você. Será um prazer recebê-lo mais vezes aqui. Eu acho que tem muito assunto que a gente ainda pode falar em próximas oportunidades. E agradeço imensamente em nome da Smarkets aqui. Muito obrigado, hein? Obrigado a vocês. Um prazer estar aqui. Até mais, pessoal.